Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Manuel. Estou representando o grupo 3 na disciplina Tópicos de Biologia da professora Thaís e professor Ayrton. Vamos falar, o nosso tema de trabalho será a água, certo? Então, para começar, vamos falar um pouco sobre a definição de água. A água é uma substância cujas moléculas são compostas por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. A água no seu estado líquido, ela é inodoro, insípido e incolor. Ou seja, em outras palavras, ela não tem cheiro, ela não tem sabor e ela não tem cor. Além disso, a água ela pode ser encontrada no estado sólido, né, quando ela está em formato de gelo, tá aqui, ó, ou no estado gasoso, quando ela está em forma de vapor. Então essa figurinha aqui, essa foto, ela é retirada da internet. Ela representa a água no estado líquido e aqui ela no seu estado de vapor. Os estados físicos da água, né? Os estados físicos podem ser o sólido, o líquido e o gasoso. Quando é que nós definimos a água com estado sólido? Quando a sua temperatura ela se encontra menor que 0 graus centígrados. A água ela está no estado líquido quando ela está entre 0 grau e 100 graus, quando ela está variando nesse intervalo. No estado gasoso, quando a água ela supera os 100 graus centígrados. Então, a água ela passa para o estado gasoso. E é agora onde nós vamos falar exatamente dessas mudanças de estados físicos da água. A mudança nos estados físicos da água. Olha só. Se eu tenho aqui a água no estado líquido, né, tenho água no estado sólido e tenho a água no estado gasoso. Se a água está no estado sólido e passa para o estado líquido, isso ocorre um processo chamado de fusão. E que processo é esse? Quando a substância se encontra no estado sólido e começa a receber calor, a sua temperatura aumenta, assim como o estado de agitação das suas moléculas. Se continuamos com esse aquecimento, a agitação molecular se tornará tão intensa que a ligação entre as moléculas irão se romper. A partir desse momento, a energia que está sendo transferida na forma de calor não será mais utilizada para o aumento da agitação molecular, mas sim para a quebra das ligações moleculares. Essa quebra nas ligações moleculares dará às moléculas uma maior liberdade de movimento, caracterizando essa fusão, ou seja, a passagem desse estado sólido para o estado líquido. Ok? E se acontecer o processo inverso? Quando é que ocorre o processo que a água ela sai do estado líquido para o estado sólido? Esse processo é chamado de solidificação. É exatamente o processo inverso da fusão. Considere que uma substância está no estado líquido, esteja cedendo calor, ou seja, ele esteja perdendo calor. Ao perder esse calor, a sua temperatura, o que é que vai acontecer? Irá diminuir, assim como o estado de movimentação das moléculas. Essa diminuição da movimentação molecular fará com que as ligações moleculares se tornem cada vez mais intensas, caracterizando o estado sólido. Com essa agitação das moléculas, à medida que a água começa a perder calor. Então, quando ela ganha calor, ela sai do estado sólido para o líquido. Para sair do líquido para o estado sólido, ela tem que perder o calor. Tranquilo? Quando a água está no estado líquido, quando é que ela passa para o estado de vapor? Olha só, esse processo é chamado de vaporização. Se a substância aqui, ó, essa água, continuar a fornecer calor, veja bem, ela estava no estado sólido, começou a ganhar calor, passou para o estado líquido. Então, se ela continua recebendo calor, certo? A sua temperatura ela irá aumentar cada vez mais. Com isso, haverá um aumento no grau de movimentação das moléculas. Em determinada temperatura, essas moléculas terão energia suficiente
para escapar das forças moleculares que ainda existem entre elas e atingir um grau de liberdade maior. Nesse novo estado, conhecido como gasoso, essas forças entre as moléculas são praticamente desprezíveis. A vaporização, esse processozinho aqui, ele pode ocorrer de três maneiras, certo? A evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação, esse processo ocorre de maneira bem mais lenta e a temperatura ambiente. Pode-se tomar como exemplo a vaporização da água da roupa que é deixada no varal para secar. Então, quando você coloca a roupa no varal, essa água que sai da roupa, que faz com que a roupa seque, ela é por um processo de evaporação. Já o processo de ebulição é um processo mais rápido que ocorre a uma temperatura fixa. Esse processo aqui ele pode ser observado quando você coloca água para ferver, água para fazer o café. Já o outro processo, também de vaporização, é o chamado de calefação. Esse é um processo bem mais rápido e bem mais forte. Podemos imaginar quando você pega um pingo d'água e solta uma chapa quente. Ocorre a vaporização instantânea. Então, essa vaporização instantânea é chamada de calefação. Ok? E o processo, gente, de condensação nada mais é do que o processo quando ela agora sai do vapor e passa para o estado líquido. É o processo inverso da vaporização. Ao se diminuir a temperatura do gás, ele começa a perder sua energia de movimentação. Com isso, as moléculas se agrupam através das forças moleculares, fazendo com que as substâncias entrem no estado líquido. Ok? E esse processo chamado de liquefação ou condensação. E o último, a sublimação. Quando é que ocorre a sublimação? Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor, certo? O estado gasoso, ou do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Esse processo só ocorre em condições adequadas de pressão e temperatura. É um processo de difícil observação no dia a dia. Temos como exemplo mais famoso desse fenômeno a naftalina e o gelo seco. Esses são processos que nós podemos citar como exemplo. Tá bom? Vamos para frente. Espero que tenha entendido a mudança do estado físico da água. A água, ela pode ser considerada, ela também é chamada de um solvente universal. Por que solvente universal? Porque a água é considerada um solvente universal. Porque ela é capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas. Olha só, aqui eu tenho um exemplo aqui. O sal de cozinha, que é chamado de soluto. E o que é um soluto? Um soluto é toda substância que geralmente se encontra em menor quantidade e ela é capaz de se dissolver em algum solvente. O solvente é a substância que dissolve, certo? Então, o soluto é a substância que dissolve e o solvente é aquela capaz de dissolver. Então, o soluto, quando junto com o solvente, nós formamos a solução. A solução é a mistura do soluto com o solvente. A água no corpo humano. A propriedade que a água tem de atuar como solvente é fundamental para a vida. No sangue, por exemplo, várias substâncias como sais minerais, vitaminas, açúcares, entre outros, são transportadas, dissolvidas em água. Olha só, a água ela representa 70% da massa do corpo humano. É tão importante que, veja bem, os sintomas de desidratação. Quando você chega no médico, que você tem casos de vômito, a preocupação do médico se dá devido a isso aqui, ó, os sintomas de desidratação. Por quê, gente? A perca de 1 a 5% da água do organismo, ela pode ocasionar desde a sede, pulso acelerado, até mesmo a fraqueza. De 1 a 5% apenas. Se você perde de 6 a 10% da água no corpo humano,
Os sintomas vão desde uma dor de cabeça, fala confusa e visão turva. É o caso quando a ingestão de álcool, em que você urina bastante, certo? Que você tem uma perda de 6 a 10% da água do organismo. Então isso aqui causa o que? A dor de cabeça, chamada ressaca. Quando você tem uma perda de 11 a 12%, olha só, apenas 11 a 12%, você já pode ter sintomas desde delírio, língua inchada, até mesmo ocasionar a morte do indivíduo. Olha só, quanto de água há em algumas partes do nosso corpo? O cérebro é composto de 75% de água. O coração é composto de também 75% de água. Os pulmões, fígado, rins, 86%. As juntas do nosso corpo, 83% da composição é água. Os ossos, 22%. O sangue, 81%. A pele, 64% da pele é composta de água. E os músculos, 75% dos músculos são compostos de água. Outro ponto bem importante da água, e vamos falar no nosso trabalho, é a questão da densidade da água. A densidade ela determina a quantidade de água existente em um espaço delimitado. Isto quer dizer que quanto menor o volume ocupado por determinada massa, maior será a sua densidade. Matematicamente falando, essa formulazinha aqui é a fórmula da densidade. Então, a densidade é igual à razão da massa pelo volume. Então, você veja que o que? A densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Isso significa o quê? Enquanto maior for o volume de um material, quanto maior o volume, olha aqui no denominador da fração, menor será a densidade desse material. Pelo Sistema Internacional de Medidas, nós temos que a densidade ela é dada por quilo por metro cúbico. Mas também pode ser utilizado em gramas por centímetro cúbico, até gramas por mililitros. Pergunta interessante, por que o gelo não afunda na água? Se o gelo é composto também de água. Exatamente aqui a resposta. A temperatura ambiente da água, a água na temperatura ambiente de 20 graus Celsius aproximadamente, ela tem uma densidade de 0,99 gramas por centímetro cúbico. Ela atinge o pico máximo a 4 graus Celsius, aonde 1 grama, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A água ela pode ser usada como medida de... é a única substância em que eu posso dizer que 1 quilo de água equivale a 1 litro. 1 quilo equivale a 1 litro. Eu posso estabelecer essa relação de medida. Outra substância não. Agora, quando a temperatura, que é o caso do gelo, a água ela está a menos de 0 graus Celsius, que é o caso do gelo, então a densidade ela é menor. Então, se a densidade ela é menor, significa que o gelo ele não afunda. Tá bom? Então, a importância da diferença entre essa densidade do gelo e da água. Em virtude dessa diferença de densidade no estado líquido e sólido, as águas dos lagos e mares não se congelam completamente, pois forma-se uma camada de gelo menos densa que fica na superfície e cria um isolamento térmico natural que faz com que a água abaixo dela permaneça na fase líquida. Isso salva a vida de animal e vegetal dos lagos e mares. Aqui, essa figurinha aqui representa. Então, esse congelamento superficial, isso aqui acontece no Polo Norte, né? Faz como a camada de gelo ela não afunda, então ela serve como uma proteção natural para os seres vivos que ficam abaixo dessa camada de gelo. Está aí a densidade de outros materiais, só para efeito de exemplo. E a água ela também serve como referência para o cálculo de volume de outros objetos. Então, se você pegar aqui, um objeto de um volume difícil de ser medido, então quando você joga ele dentro de um recipiente, há uma alteração no volume da água, então isso aí faz com que você pegue o volume final menos o volume inicial e consiga obter o volume desse novo material. Tá bom? Então, o resumo da nossa videoaula está aí para vocês, a definição da água, estado físico, mudança dos estados, água solvente universal, água no corpo humano e a densidade da água.
Obrigado.